Olá, graça e paz. Bem-vindos ao canal Surpreendidas pelo Reino. Vamos dar continuidade ao estudo da palavra, a Bíblia Sagrada, no livro de Jó, capítulo 38. O Senhor fala. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou a sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele rompeu do ventre materno, quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não, aqui faço parar suas ondas orgulhosas? Você já deu ordens amanhã ou mostrou à alvorada o seu lugar para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma, como barro sob o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz, e quebra-se o braço levantado. Verso 16. Você já foi até as nascentes do mar, ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte lhes foram mostradas? Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação dela? Talvez você conheça, pois você já tinha nascido. Você já viveu tantos anos? Acaso você entrou no reservatório de neve? Já viu os depósitos de Saraiva, que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante? Para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém, para matar a sede do deserto árido e nele fazer brotar vegetação? Acaso a chuva tem pai? Quem é o pai das gotas de orvalho? De que ventre materno vem o gelo? E quem dá a luz à geada que cai dos céus, quando as águas se tornam duras como pedra e a superfície do abismo se congela? Você pode amarrar as lindas Pleiades? Pode afrouxar as cordas de Órion? Pode fazer surgir no tempo certo as constelações ou fazer sair a ursa com seus filhotes? Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se com uma inundação? É você que envia os relâmpagos e eles lhes dizem, aqui estamos? Quem foi que deu sabedoria ao coração, entendimento à mente? Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água dos céus quando o pó se endurece e os torrões de terra aderem uns aos outros? É você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões? Quando se agacham em suas tocas ou ficam à espreita no matagal? Quem dá alimento aos corvos quando seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Jó, capítulo 39. Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Você está atento quando a corça tem o seu filhote? Acaso você conta os meses até elas darem à luz? Sabe em que época elas têm as suas crias? Elas se agacham, dão à luz os seus filhotes e suas dores se vão. Seus filhotes crescem nos campos e ficam fortes, partem e não voltam mais. Verso 5. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou suas cordas? Eu lhe dei o deserto como lar,
o leito seco de lagos salgados como sua morada. Ele se ri da agitação da cidade, não ouve os gritos do tropeiro, vagueia pelas colinas em busca de pasto e vai em busca daquilo que é verde. Será que o boi selvagem consentirá em servir você e em passar a noite ao lado dos coxos do seu curral? Poderá você prendê-lo com arreio na vala? Irá atrás de você arando os vales? Você vai confiar nele por causa da sua grande força? Vai deixar a cargo dele o trabalho pesado que você tem que fazer? Poderá você estar certo de que ele recolherá o seu trigo e o ajuntará na sua eira? A avestruz bate as asas alegremente. Que se dirá então das asas e da plumagem da cegonha? Ela abandona os ovos no chão e deixa que a areia os aqueça, esquecida de que um pé poderá esmagá-los, que algum animal selvagem poderá pisoteá-los. Ela trata mal os seus filhotes, como se não fossem dela, e não se importa se o seu trabalho é inútil. Isso porque Deus não lhe deu sabedoria, nem parcela alguma de bom senso. Contudo, quando estende as penas para correr, ela ri do cavalo e daquele que o cavalga. É você que dá força ao cavalo ou veste o seu pescoço com sua crina tremulante? Você o faz saltar como um gafanhoto, espalhando terror com o seu orgulho resfolegar? Ele escarva com fúria, mostra com prazer a sua força e sai para enfrentar as armas. Ele ri do medo e nada teme, não recua diante da espada. Verso 23. A aljava balança ao seu lado, com a lança e o dardo flamejantes. Num furor frenético, ele devora o chão, não consegue esperar pelo toque da trombeta. Ao ouvi-lo, ele relincha. Eia! De longe sente cheiro de combate, o brado de comando e o grito de guerra. É graças à inteligência que você tem o falcão alça voo e estende as asas rumo ao sul? É por sua ordem que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho? Um penhasco é sua morada e ali passa a noite. Uma escarpa rochosa é a sua fortaleza. De lá sai ela em busca de alimento. De longe os seus olhos o veem. Seus filhotes bebem sangue e onde há mortos, ali ela está. Jó, capítulo 40. Disse ainda o Senhor a Jó: aquele que contende com Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno. Como posso responder-te? Põe a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Verso 6. Depois o Senhor falou a Jó, no meio da tempestade: prepare-se, como simples homem que é. Eu lhe farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus e sua voz pode trovejar como a dele. Adorne-se então de esplendor e glória e vista-se de majestade e honra. Derrame a fúria da sua ira. Olhe para todo orgulhoso e lance-o por terra. Olhe para todo orgulhoso e humilhe-o. Esmague os ímpios onde estiverem. Enterre-os todos juntos no pó. Encobre os rostos deles no túmulo. Então admitirei que a sua mão direita pode salvá-lo. Veja o behemote que criei quando criei você e que come capim como boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre. Sua cauda balança como cedro. Os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze. Seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, o seu Criador pode chegar a ele com sua espada. Os montes lhe oferecem tudo o que produzem, e todos os animais selvagens brincam por perto. Sob os lotos se deita, oculto entre os juncos do brejo. Os lotos o escondem à sua sombra. Os salgueiros, junto ao regato, o cercam. Quando o rio se enfurece, ele não se abala. Mesmo que o Jordão encrespe as ondas contra sua boca, ele se mantém calmo. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos, ou prendê-lo em armadilha e enganchá-lo pelo nariz? Reflexão.
Depois do falar do homem, veio o falar de Deus, e o falar de Deus visava responder a Jó. Em Jó, capítulo 38, verso 1 ao 3, lemos: Então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, e disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer pergunta a você, e você me responderá. É como se Deus argumentasse com Jó. Você acha que sabe tudo? Você acha que conhece as coisas dos homens e também as coisas de Deus? Parece que você se sente assim um tanto ofendido por ver-se na condição de homem e eu, Deus. Então, diante dessa desigualdade, você tinha dificuldade de falar comigo. Agora, então, cinja os lombos, fique forte. Eu vou lhe perguntar e você vai me responder. Isso expôs Jó. Porém, com suas palavras sem conhecimento, ele obscurecia os desígnios de Deus. Na nossa era, a era do Espírito, toda a vontade de Deus, todo o seu desígnio já foi manifestado a nós. O mistério da vontade de Deus, que estava oculto por séculos e gerações, agora, todavia, tornou-se conhecido da Igreja. Na era dos patriarcas, por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não tinham como conhecer a vontade de Deus. O seu propósito, Deus teve então que chamar Abraão, e com ele teve um novo começo. Ele esperava que Abraão e seus descendentes não permanecessem na árvore do conhecimento, mas se voltassem à árvore da vida, porque Deus queria cumprir sua vontade neles. Quando vamos falar da palavra de Deus, precisamos falar da sua vontade, dos seus desígnios. Porém, é lamentável constatar que, quando os cristãos estão juntos, poucas vezes falam da palavra de Deus. Certamente não podemos ignorar a situação do mundo, nem ficar alheios à situação política e econômica do nosso país. Mas devemos falar principalmente as palavras de Deus. Não devemos permitir que as nossas palavras somem-se aquelas que, sem conhecimento, obscureçam os desígnios de Deus. Finalizamos mais um estudo da Bíblia. Canal Audiobook Surpreendidos pelo Reino. Até a próxima e Deus abençoe.